Bem-vindos a York! E hoje estamos em York, a cidade medieval mais bem preservada da Inglaterra. Para quem não viu o vídeo passado, nós mostramos nossa viagem de trem saindo da estação de King's Cross, em Londres, à estação de York, pertíssimo do centro histórico. Viajar de trem é uma das maneiras mais fáceis e rápidas de chegar na cidade. Se você não viu o vídeo, vai lá ver depois de assistir esse aqui, é claro. Nós demos várias dicas de como andar de trem pela Inglaterra e como comprar os bilhetes de trem. Nós passamos uma noite em York para ter uma experiência mais completa. Nós ficamos hospedadas nesse hotel que fica nem 10 minutos a pé da estação de trem. De cara, já fomos recebidas com Welcome Drinks. Maravilhoso, né? Além do hotel ser uma localização perfeita, o quarto era ótimo, bem espaçoso e muito confortável para 3 pessoas. Agora vamos ao que interessa e vamos explorar York porque tem muita história para contar aqui nesse vídeo. Nesse museu atrás de mim você encontra objetos de milhões de anos atrás, então é muito interessante visitar. E a localização é mais que especial porque o museu fica bem ao lado das ruínas da Abadia de St. Mary. Essas ruínas fantasmagóricas atrás de mim, elas são de uma antiga abadia muito importante aqui da cidade de York. A abadia foi construída em 1088. As ruínas foram tudo que sobraram de um mosteiro mais importantes e históricos da Inglaterra, o mosteiro beneditino. A abadia foi construída pelo nosso amigo Guilherme o Conquistador para mostrar o poderio dele, a força, o poder. E a abadia ocupava todo o terreno e ficou aqui neste local por 450 anos. Mas, infelizmente, o mosteiro foi dissolvido por ordem de Henry VIII com a reforma protestante, com a reforma da igreja. Durante esse período, todas as propriedades da igreja foram apreendidas, voltaram a ser propriedades do rei, algumas foram vendidas, e por isso que hoje você encontra algumas casas, algumas mansões aqui por York, até pela Inglaterra toda, com o nome de Abbey, porque antigamente era da abadia. Um exemplo que é até muito interessante é o Downton Abbey, por isso que se chama Downton Abbey, porque antigamente era uma abadia. Na série, né, gente? Porque na vida real, Downton Abbey não existe. Atrás de mim você encontra um lodge que os reis utilizavam para ficar hospedados quando vinham para cá. Reis, nobreza, esse povo todo rico vinha para cá. I was yours for the taking. Guess I needed a home, but if I'm not mistaken, you were good on your own. And I know I was drunk enough. Didn't know it would mess me up, yeah. Now I'm truly awakened up. Say you wanna talk again, but it's time I do this my way. I don't wanna be your friend. Think we hit our expiration date. I want you to feel the weight, feel the hate that I felt when we came to an end. You don't. Agora vamos andar pela muralha antiga daqui de York.
Caminhar pelas muralhas aqui de York é a melhor maneira de você se localizar. Primeira coisa aqui em York, vem caminhar pela muralha como estamos fazendo. Além de ter vistas lindas. Olha, a maioria das paredes da muralha foram construídas no século XIII. Os romanos começaram a construir as muralhas em 71 depois de Cristo. York é uma cidade histórica que fica localizada no norte da Inglaterra. A sua rica história se estende por mais de 2000 anos. E York já teve vários nomes. Os romanos chamavam de Eboracum, os anglo-saxões de Ilfrwick e os vikings de Jorvik. E com o tempo mudou para York. Mais fácil, né? Embora os achados arqueológicos remotam ao período mesolítico, a cidade de York que nós conhecemos, ela foi fundada pelos romanos assim que eles chegaram na Inglaterra, lá pelo período de 71 depois de Cristo. A localização é estratégica porque fica bem perto do rio Ouse e do rio Foss. Eles construíram um forte aqui e a muralha que, né, tem vestígios até hoje e é nela que nós estamos caminhando agora. Com os romanos, a cidade tem uma grande importância, ela virou um centro militar e administrativo. Já no período anglo-saxão, York se transformou num centro bem importante de comércio e político do reino da Nortúmbria. E quando os vikings conquistaram York em 866 depois de Cristo, eles fizeram a cidade prosperar ainda mais. Dizem que os vikings eram bárbaros, né, sangrentos, mas na realidade os vikings, pelo menos de York, eram um grupo pacífico e eles estavam procurando terras para cultivar. Eles fizeram York prosperar cada vez mais. Parece que naquela época que você encontrava de tudo no comércio deles. Tanto é que a herança viking é celebrada até hoje e os moradores sentem muito orgulho dessa época. Vale lembrar que o rei Alfred, aquele mesmo que eu contei sobre ele no vídeo de Winchester, pois é, ele viu que ele não ia conseguir ganhar dos vikings, então ele fez um tratado de paz e ao longo dos tempos ele foi convertendo ao cristianismo os vikings. Estamos em York, em pleno feriado de verão da Inglaterra e está o quê? Está o quê? Chovendo. Exatamente, chovendo. Chovendo com casaco grosso. É, isso é Inglaterra para vocês, tá? Estávamos passeando por York, mas a chuva aumentou, então resolvemos fazer o quê? Comer. Exato. Passamos em frente ao primeiro pub que apareceu. Sabemos o nome desse pub? Qual é o nome do pub? Sim, The White Swan. The White Swan. Bem original, todos são White Swan. E Red Lion. E para vocês que pedem, para ver como é um pub por dentro, então vamos mostrar aqui para vocês e a comida também. Gente, o pub que a gente foi, a comida foi maravilhosa. A gente adorou. Eu adorei. Você gostou? Gostei. Recomendo. Você gostou, Sofia? Muito bom, muito bom. 5 estrelas. Sim, 5 estrelas. Adoramos.
E estamos na rua mais histórica, mais icônica e mais famosa de York, The Shambles. As casas dessas ruas, elas têm 700 anos de história, então elas são muito bem preservadas. Aliás, York como toda, ela é uma cidade medieval muito bem preservada. Essa rua aqui é extremamente cheia, vocês vão ver amanhã quando a gente voltar aqui no horário da tarde, como fica lotada. Mas agora são 7 horas da noite, então tá tranquilo de passear. Então vou aproveitar e contar a história, o porquê da fama dessa rua. Shambles em inglês significa caos total, bagunça, mas antigamente significava, palavra inglesa, referência de animais abatidos, porque aqui nessa rua histórica, nessa rua que hoje virou atração turística, era um açougue, era onde as carnes dos animais eram abatidas e vendidas aqui, nesses ganchos que tem nessas lojas. Nesses ganchos, eles penduravam as carnes. Então, o sangue, ele caía aqui nessas bancadas ou nessas bancadas. Caía as tripas, caía o sangue e era tudo escoado aonde? Nesse chão, onde a gente está pisando. Mas a rua ganhou muita fama por causa de quem? Claro, de Harry Potter. E aqui em frente tem a loja que em inglês se chama The Shop That Must Not Be Named. A loja em referência àquela pessoa que não podemos dizer o nome, né? Porque dizem que essa rua aqui também foi inspiração para o filme do Harry Potter. Por isso tem a loja que está fechada agora, mas quando a gente vier amanhã vocês vão ver a fila. Tá lotado aqui para entrar e conhecer. A rua The Shambles é a atração turística e você não pode deixar de passar aqui quando você visitar York. Essa é a vantagem de você passar uma noite aqui na cidade, porque a noite é bem mais vazia, é muito mais fácil de você turistar em paz. Tá vendo? E essa é a vantagem de você passar uma noite em York, porque olha aqui, vazio, né? Vazio, só pra gente. Tudo pra gente, To keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together, not sure who I really... Outro monumento que oferece vistas espetaculares é a Torre de Clifford, Clifford Tower, que foi construída por quem? Quer dizer, a mando de quem? Do nosso amigo, é claro, Guilherme o Conquistador. A torre foi construída em madeira em 1068, bem depois da conquista normanda. E aqui, neste terreno, era onde ficava o antigo castelo de York, que infelizmente hoje não existe mais, mas existe um museu que você pode entrar e ver como eles viviam naquela época. O museu é super interessante, mas não pode filmar e nem fotografar lá dentro. Keep it together. Been playing it down, but I'm so getting tired. Now won't you meet high? 'Cause I've been feeling that crazy, and I need to lose control. So baby, put the record on. Gente, eu vou me segurar aqui nesse vídeo porque essa cidade tem 2000 anos de história, muita coisa para contar. Vou deixar, ela continua aqui e fica parecendo uma enciclopédia aqui e não termina nunca, né? Então, para quem gosta de história, para quem gosta de todos os fatos curiosos, corre lá no nosso site que tá tudo lá. Aqui eu só tô dando uma pincelada, destacando os melhores momentos para vocês. E agora são 8 horas da noite, já está ficando tarde e estamos nos dirigindo para o nosso hotel e amanhã tem mais. I'm not gonna need that song. Hit it. Hoje é nosso segundo dia aqui em York
tomamos um pequeno café, assim, super rápido, um café no Starbucks que tem dentro do nosso hotel, porque a gente tem uma visita guiada já marcada na Catedral de York, né? Eu comprei com antecedência os ingressos, porque dizem que é super concorrido, não dá para deixar para comprar de última hora, na hora. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui para você agendar. Só compra com a Catedral mesmo, tá? Eu digo só compra no site da Catedral oficial, ok? Essa igreja atrás de mim é St. Michael's Belfry, onde foi batizado Guy Fawkes. Guy Fawkes, como vocês sabem, ele é conhecido pelo envolvimento da conspiração The Gunpowder Plot, lá em Londres, no parlamento. A Catedral de York, ela foi construída nos anos 600, bem na era anglo-saxã. E por que ela se chama Minster, York Minster? Porque naquela época, toda a igreja, toda a catedral que ensinava o ministério era considerada Minster. E o nome pegou. As outras catedrais mudaram para catedral, mas essa daí ficou. Então, por isso que se chama York Minster. A Catedral de York é a maior catedral gótica ao norte dos Alpes e ela foi concluída em 1472. A Catedral de York, ela domina o horizonte da cidade. De todos os lugares você consegue admirar a beleza da catedral, principalmente das muralhas.
acabamos de fazer a visita na catedral, é espetacular. Façam e entrem, porque é linda por dentro, tem cada história maravilhosa, cada detalhe realmente é o ícone da cidade. A catedral foi esculpida ao longo de 200 anos e ela é impressionante. So beautiful, 'cause you know the world is beautiful, so beautiful, and I just can't. E por que tem uma estátua de Constantino bem aqui na Catedral de York? Simplesmente porque no ano de 306, Constantino, o imperador, ele veio visitar York com o pai. O pai faleceu e ele foi coroado aonde? Ele foi coroado aqui, imperador de Roma. Por isso que ele é linkado com a cidade de York. Realmente, né? Não tem como imaginar essa cidade sem a catedral. Eles lá dentro ficavam falando de quanto ela é importante para a cidade, de como a cidade cresceu ao redor da catedral, né? Que isso geralmente acontece com as cidades antigas aqui da Inglaterra, né? Tem uma catedral, então aí a aldeia cresce ao redor. Realmente ela tem uma extrema importância para a cidade, além de atrair até hoje visitantes. Já naquela época, eles atraíam e até hoje atrai, porque é uma fila para entrar na catedral. Após a conquista normanda em 1066, York continuou com a sua importância comercial e administrativa. Foi nessa época que a catedral começou a ser construída em 1220 e levou 200 anos para terminar a construção. A história de York e a cultura e suas influências, elas ajudaram a moldar a Inglaterra em si. É de extrema importância visitar York quando você estiver na Inglaterra. Gente, pedimos o meu é de queijo, um scone de queijo, e o da Sofia é de frutas com manteiga, e a dela ainda tem geleia. Os scones são bem típico inglês, da culinária inglesa. Eu prefiro de queijo, eu prefiro salgada. Então, achamos esse cafezinho aqui bem na rua do nosso hotel. Pausa para o café da manhã. I told you I'm not yours anymore. No, I'm not yours. So why you trying to hold on when I'm not there for you? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here. Estando em York, se você quiser tomar o verdadeiro, tradicional chá da tarde, recomendamos que você vá no The Bats. Esse restaurante que a gente está mostrando para vocês, ele é uma instituição britânica desde 1919. Mas onde a gente tomou o nosso café também no Tea Room Baileys, também foi muito bom, viu? Sem fila. No The Bats, você tem que marcar com antecedência o chá da tarde. Agora, se você quiser só entrar para tomar um café, um chá, comer um bolo, tem que ficar na fila. Sempre tem fila. Então, chega cedo, né? Para evitar as filas. That you have put on me and throw it out the window. I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Let go. Maybe I should have known that you are not the right one for me. Let go. Let me go. Gente, olha a diferença de hoje da rua. Lotada. Don't call me, I don't wanna talk to you. I'm better off not talking to you. But why you tryna hold on, to hold on, to hold on? Wanna take a different lane, wanna play my own game, and I don't need you here, so won't you let me go? Wanna take this ball and chain that you have put on me and throw it out the window.
I think that you should let go, 'cause you know this is not meant to be. Let go. Agora nós estamos na menor rua de York, mas muito famosa por causa do nome. Então, quem consegue, o desafio é quem consegue falar o nome da rua. Whipma Wopma Gate. Whipma Wopma Gate. E você? Whipma Wopma Gate. Mais ou menos. Mas o que significa ela? Ninguém sabe, na real, o significado. Mas o nome foi dado pelos vikings e aparentemente dizem porque era o barulho do chicote, ou outros dizem que não significava nada. Eles falavam, você chama isso de rua? Porque é uma rua muito pequena. Be the heat, be what I desire. Go ahead, go and breathe your fire. Shake me down, shake me to my core. Go ahead, go and give me more. Yeah, anyone will love a good boy, good boy. And it takes one to tell who's bad girl, bad, bad girl. Yeah, all you really want's a good girl, good girl. And all I really crave is bad boy, bad, bad boy. Dynamite, you're loving my 3 a.m. mind. We can do it right, we can do it right. Fire and ice, yeah, hands down, you're my favorite kind. Give me one more time, give me one more time. Give me one more time. Give me one more time. One more time, one more time, one more time. Give me one more time. One more time. A gente está na fila aqui do Jorvik Center, que é a experiência dos vikings. Tem que comprar com antecedência, tá? Porque a gente comprou e já tá na nossa fila. A gente veio no horário marcado, 10 minutos pro nosso horário. Mas se você não comprar com antecedência, vai perder o tempo aqui na fila. Em 1972, fizeram escavações aqui no solo e descobriram uma cidade inteira dos vikings. Então tem vários artefatos, muita coisa. Encontraram restos mortais e com isso eles reconstruíram os bonecos de cera que tem aqui no museu, então é bem real. Em 1984 que eles criaram esse museu para poder manter os custos das escavações que continuam até hoje. Com os achados dessas escavações, eles colocaram aqui no museu para a gente ver, e todos os esqueletos encontrados, eles fizeram os bonecos de cera. Então, tudo que você vira aqui é real, é o que era daquela época, porque eles estão recontando, reconstruíram a vida naquela época. E é isso que a gente vai ver agora nesse museu. E o que a gente achou do Jorvik Experience, né? Eu gostei, achei bem interessante. Você entra num carrinho, não é nada assim para criança. Eles mostram como é que os vikings viviam naquele tempo, como eles moravam, as descobertas, né? Tudo que eles escavaram aqui embaixo, né, da cidade de York. E tá tudo lá, e os funcionários do museu são bem prestativos, eles estão lá sempre dando explicação. Eu gostei. Eu também. Real, parece pessoas a sério, mas não é bonecos. É. Muito, muito real.
Muito bem feito, né? Muito. A gente comprou os nossos tickets com antecedência e foi R$16,50 cada. Mas mesmo assim você tem que ficar numa filinha, né? Se você comprou antecipadamente, mas você entra pelo horário, então é tranquilo. If I could go back and make things right, I would have it undone. No, I hurt you. Yeah, I was blind. The blame is mine. Yeah, I feel the weight on my shoulders. Know that I regret it. Hope I can repay you for what I've done. Know that I regret it. Hope we Momento curiosidade, essa cidade, todo mundo fala que serviu de inspiração para Nova York, aquela lá dos Estados Unidos. Mas, na verdade, o nome é em homenagem ao Duque de York, que mais tarde se tornou o rei James II. Quando o reino da Inglaterra tomou do controle holandês, o irmão de James II, o rei Carlos II, deu a propriedade da Nova Holanda para o Jaime. Ninguém queria saber nada dos holandeses e por isso eles tinham que arranjar um novo nome, porque eles tinham que desassociar da Holanda. Por isso o nome de York, porque ele era Duque de York. Se vocês fizerem o passeio de barco lá em Amsterdã, vocês vão ouvir tudo sobre a história de Nova York, como os holandeses colonizaram. Nós ficamos 2 dias aqui, né? Nem 2 dias inteiros, né? Mas a gente resolveu dormir uma noite aqui porque a gente queria conhecer a cidade com calma, né? Visitar a igreja por dentro, visitar museu. Então a gente optou por dormir uma noite aqui em York. Mais um bate-volta de Londres, dá perfeitamente, porque o trem rápido é 1h53, dá perfeitamente para passar um dia aqui. E aqui também, gente, é Inglaterra, né? Não dá para confiar no tempo, né? Ontem, por exemplo, choveu e a gente teve que... Ui, olha o sino! Tivemos que abortar algumas missões. Mas agora também a gente tem a vantagem, porque a gente está em maio, fim de maio, dos dias serem mais longos, né? Então tem a luz do dia, então você pode aproveitar até um pouco mais tarde, que foi o que a gente fez. Mas, né, eu acho que 2 dias com calma, se você puder, eu acho que é recomendável. Espero que vocês tenham gostado de conhecer York com a gente. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, comenta, compartilha com os amigos e não esquece de se inscrever no canal, hein? E Até o próximo vídeo. tchau! run away.